Ok. Amém. Que bom estarmos aqui, presentes. Pastor Clef, Márcia, Anne, né? E vamos orar por esse tempo. Estamos aqui com a palavra de Deus aberta e também com uma adoração. Hoje é dia dos pais, né? Somos privilegiados por ter filhos, né? São bênçãos para nossas vidas, né, Pastor Clef? Né? A Rebeca, Isaac, Joel, Natan, né? E nós somos muito gratos por esse dia também, onde nós regozijamos, nos alegramos, porque nossos filhos estão aí, pela graça de Deus, dentro do plano de Deus para a vida deles, caminhando, né? E nós só podemos desfrutar desse tempo maravilhoso. Amém? Vamos orar então para esse dia, esse culto. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor incondicional, obrigado por sua presença. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar a nossa fé. Te amamos, te adoramos, nos rendemos a Ti nessa manhã e pedimos uma unção do Teu Espírito, unge nossos corações, unge, ó Pai, esse tempo de que estamos juntos na Sua presença, que o Senhor possa ser glorificado e falar graciosamente aos nossos corações nessa manhã de domingo. Toda a honra e glória seja dada a Ti. Abençoa todos os pais que estão nos assistindo e que nos assistirá durante esse dia. O Senhor abençoe de maneira especial, abençoe nossos filhos e abençoa, Pai, esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez para que possamos regozijar e alegrar nele, como está escrito em Salmo 118. Muito obrigado. Fale conosco nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor e começar com Jesus em tua presença e depois a exaltar. Amém. Então vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém, glória a Deus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei,
Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Amém. Aleluia. Eu ia cantar também, mas eu ia desafinar, porque você estava tão afinada, né? Algum momento também dos dízimos e ofertas, falando para os irmãos, quem quer nos auxiliar nesse momento, seja muito bem-vindo, só entre em contato comigo. Essa semana eu olhei 3 lugares da nossa igreja reunir e, infelizmente, não era o que nós esperávamos. Mas tem um que nós temos, amanhã nós vamos primeiro ligar para lá, né? E talvez vamos marcar uma visita. Se abrir essa porta para nós vai ser ótimo, né? Então, esteja orando. É na Nova Suíça, né? E falei com o pastor Cliff na sexta-feira. Nós vamos amanhã ver se nós falamos com uma pessoa responsável. E se Deus abrir essa porta, será ótimo para nós. Né? Perdão. Então, continue trabalhando conosco. Se você quer nos ajudar nessa área, na área financeira, só deixa eu saber, só entre em contato conosco, será muito bem-vinda a sua ajuda, né? Vamos orar então pelos dízimos e ofertas e orar também, já que Deus nos dê esse novo local, para que a gente possa estar reunindo com os irmãos também. Amém? Amém. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua fidelidade. Te amamos, Senhor, te adoramos, porque grande é o nosso Deus. Amém, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas neste momento. E nós sabemos que o Senhor está trabalhando na sua igreja também, espalhada no mundo inteiro. Nós clamamos, ó Pai, por esse novo local, que o Senhor possa ir à frente nossa, abrindo a porta, Senhor, que nós necessitamos, colocando pessoas, irmãos, na nossa frente, que possam nos auxiliar, nos ajudar nesse momento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pelo dinheiro que tem entrado na igreja, que o Senhor continue abençoando de maneira graciosa, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa honrar cada passo de fé. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Ok. Se você pode, comigo, abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu falei na semana passada que hoje eu ia fazer uma conclusão da mensagem da semana passada. E realmente é um assunto muito interessante, né? E eu recebi muitos comentários, alguns irmãos, né, foram edificados pela mensagem. E nós vamos concluir essa mensagem
da semana passada hoje, e o título é Os Mortos Ressuscitarão. E eu creio que realmente é um tempo bom, um tempo de edificação e de esperança para os nossos corações também. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos hoje, né? Porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa fé. E nós podemos regozijar na esperança de que Jesus está voltando e muito em breve nós estaremos todos juntos. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoe sua palavra, unge nossos corações. Fale conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, está escrito: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus amados irmãos, Deus nos deu uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra ali no grego é ekinekron, tirado, a palavra necron vem de necrotério, né? Tirado dentre os mortos. Jesus foi tirado dentre os mortos. Ele ressuscitou. E desde Pentecoste até o dia de hoje, ou o dia do arrebatamento da igreja, né, muitos irmãos em Cristo provaram a morte. E como nós falamos na semana passada, eles estão na presença de Deus, no terceiro céu, no paraíso. E nós falamos, né, só para trazer na nossa memória um pouco, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, disse Paulo. Mas sabe por quê? Porque ali está na presença de Deus, está no paraíso, estão ali os preciosos irmãos, aguardando aquele dia que em breve vai acontecer, quando eles voltarão e encontrarão conosco sobre as nuvens. Mas nós vimos na semana passada que eles têm um corpo, né, provisório. Nós vimos que Moisés estava vestido de branco. Nós vimos que eles estão conscientes, né? Nós vimos sobre a conversa entre Lázaro, entre o rico e Abraão, eles conversando coisas. Nós vimos que eles estão conscientes das coisas que estão acontecendo na terra. Nós vimos que Moisés e Elias, na transfiguração, falaram com Jesus o que ia acontecer nos próximos dias. Vai acontecer isso assim, até a sua partida. Eles falaram com Jesus. Eles sabiam o que estava acontecendo. Nós vimos os santos da grande tribulação em Apocalipse 6, versículo 10 e 11, que eles estavam na presença de Deus clamando. Os santos da grande tribulação. Eles não só estavam conscientes, e o Senhor mandou colocar vestes brancas neles. Então, eles tinham um corpo provisório. Eles tinham consciência, eles sabiam, eles estavam clamando diante do Senhor. Então, mas sabe,
interessante para nossa edificação também, né? E a nossa esperança em Cristo Jesus é que em breve eles, todos que morreram de Pentecoste até o arrebatamento da igreja, todos eles que foram salvos pela graça de Deus voltarão aqui. Eles vão pisar aqui na terra, vão encontrar conosco primeiro nos ares, vamos falar sobre isso daqui a pouco, vão pisar aqui na terra e vão reinar com Cristo e conosco durante 1000 anos. Então eles foram, né, por um breve período de tempo adiante de nós. E eles estão num lugar maravilhoso, regozijando, estão lá entre amigos, entre irmãos, tem um conforto da família, tem um conforto de amigos, tem o conforto dos apóstolos que estão lá, da igreja primitiva, eles estão lá no conforto, com eles conversando, eles estão conscientes. E talvez seja, sabe, na eternidade, como eu não falei, eu vou falar hoje, mais tarde, eu compartilhei com o pastor Cliff e a Márcia, né? Seja por segundos, dias, na eternidade, em relação ao nosso tempo aqui na Terra. Mas eles estão no conforto, sem dores, sem tristeza, eles estão desfrutando da presença de Deus. Mas sabe, amados irmãos, nós temos esta viva esperança, que encontraremos de novo com esses amados irmãos e vamos reinar com eles aqui na terra. E esse dia se aproxima, viu, pastor Cliff? Olha, como o Ivan falava, há 20 anos, 25 anos atrás, nós estamos pelo beijo de uma pulga. Imagina agora, com tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, com as notícias que estão chegando à nossa frente, assim, online, com relação principalmente com Israel. Esse dia se aproxima. Uau. E aproxima, e nós estamos aqui contemplando, estamos testemunhando, né, os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Enquanto aqui estivermos, Pedro fala o seguinte, que somos guardados pelo poder de Deus. Enquanto estamos aqui, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Enquanto estamos aqui, infelizmente, e como eu falei na semana passada, para nós que somos salvos pela graça de Deus, o pior que nós podemos ter na eternidade é o período de tempo que nós estamos na terra, porque depois nada pode ser comparado. E aí Pedro fala, por um período de tempo, sejais contristados por várias provações, e todos nós passamos por momentos difíceis. Seja relacionamento, seja necessidade financeira, seja problema de saúde, seja ser mal compreendidos, seja qualquer problema de comunicação, nós somos contristados com várias provações. Né? Enquanto aqui estamos vivos nessa terra, nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas Pedro fala que para que seja confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, para que redunde em louvor. E nós falamos na semana passada, cada passo de fé que nós damos gera galardões para nossas vidas, e nós seremos galardoados, né? Só passar para aquilo ali. Nós seremos galardoados na volta de Cristo, né? Então, nós alegramos no Senhor porque sabemos que o que nós estamos passando aqui, pastor Cliff, de difícil, é passageiro. É por um breve período de tempo. Um breve período de tempo. Às vezes, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, muitas vezes nós não lembramos que é um breve período de tempo. Né? José levou 13 anos. Né? Lembra? José, do Egito? Vendido como um escravo, acusado de traidor, lançado à masmorra, 13 anos. Até chegar no período, e depois ele teve outras coisas, com certeza, durante a vida dele, né? Mas, às vezes, mas é um período, o tempo nosso na Terra aqui em relação com a eternidade é muito pouco, né? Então, nós podemos manter nossa confiança, nós podemos manter nossa cabeça erguida, confiando no Senhor, porque nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, e a nossa esperança é que aquele grande dia que nós encontraremos com Jesus e com nossos amados irmãos que foram na nossa frente, nós cremos e esperamos pela fé.
E o nosso fundamento está aqui na palavra de Deus, que nos dá essa convicção, essa certeza de que vamos ter esse encontro novamente. Vamos ter esse encontro novamente. E aqui Pedro fala, né, que nós estamos aqui, às vezes somos contristados com alguns problemas, mas para o valor da nossa fé, mas ele fala aqui também que nós não vimos a Jesus, mas nós o amamos. Nós não vemos agora, mas nós cremos e confiamos que em breve estaremos juntos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, abre comigo lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, está escrito: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios trata da ressurreição. Todo o capítulo. E ele termina falando: sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Versículo 58. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Mas todo o contexto desse versículo 58 está tratando da ressurreição dos mortos. E aqui é interessante para nós, porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, né? E Jesus confrontou os saduceus. Olha um versículo comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, eu falei, né? Vamos lá. Capítulo 12 de Mateus. Ah, não, Marcos, perdão, Marcos, capítulo 12. Falei, olha, por que Mateus? É Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 24 a 27, está tratando, Jesus confronta os saduceus. Mas, aqui, vamos ler aqui. Versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem darão em casamento. O pastor Pipo citou isso no último culto. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, Jesus explicando para os saduceus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel estão vivos. Moisés está vivo e ele veio aqui com o corpo e na transfiguração e apareceu a Jesus e pegou. Passamos uma tenda para Elias, para Moisés e para o Senhor. Vivos. Eles estão vivos no paraíso, no terceiro céus. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo confronta também os saduceus. No contexto, no todo o capítulo, no início do capítulo 15, ele começa falando do propósito que Jesus veio aqui na terra e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E no versículo 4, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora.
porém alguns já dormem. Então, ele também falando o propósito de Jesus, da vida de Jesus, nos primeiros versículos de 1 Coríntios 15, mas depois ele confronta aqueles que não criam na ressurreição. Versículo 12 a 14 está escrito: ora, se é somente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, 1 Coríntios 15, versículo 12 a 14. Então, Paulo está confrontando esse mesmo pensamento dos saduceus aqui na igreja. Jesus falou: ó, vocês estão errados, vocês estão equivocados. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Abraão, Isaac e Jacó, Deus é Deus de vivos. E agora Paulo fala: se realmente vocês não há ressurreição, então nossa pregação, nossa fé é vã. Mas ele fala: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo, ele nos conforta, né, com essa esperança de que em breve os mortos em Cristo ressuscitarão, né? E ele fala que Cristo foi a primícia dos que dormem. E sabe uma coisa interessante? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 50 dias na terra, e foi visto por muitos. E depois, lá no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, ele subiu aos céus, na presença de 500 pessoas, testemunhando. Lá no Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus. Mas dessa mesma forma que ele subiu lá no Monte das Oliveiras, ele vai voltar, ele retornará ali no Monte das Oliveiras. Em Zacarias, ele vai cumprir Zacarias capítulo 14, versículo 4, olha lá. Eu quero ler para os irmãos, porque realmente é a nossa esperança, é a nossa certeza de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Em breve nós vamos encontrar com nossos amigos, com nossos parentes. Zacarias 14 cumprirá no momento que Jesus vai retornar ali no Monte das Oliveiras. Versículo 4 está escrito: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Nós sabemos que vai acontecer isso. Da mesma forma que ele subiu, presenciada por 500 pessoas, ele vai voltar ali, e o Monte das Oliveiras vai abrir no meio. E em Mateus capítulo 25, fala que vai ter o grande julgamento ali, né, daqueles que vieram da tribulação. Os da direita vão, entra bendito meu Pai, da esquerda vão para o inferno, que rejeitaram, que receberam a marca da besta. E nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas, antes que isso acontecer, pastor Cliff, 7 anos antes que isso vai acontecer, que Jesus vai pôr seu pé no Monte dos Oliveiras, 7 anos antes, vai acontecer algo maravilhoso. Porque, para alguns. Para alguns. Para nós que somos salvos, recebemos a graça de Deus, que estamos vivos, e também para os que já estão em Cristo, mortos lá na presença do Senhor, né? 7 anos antes, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, está escrito: Jesus foi a primícia dos que dormem, versículo 20, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo em sua vinda. Os que são de Cristo em sua vinda. Ele virá sobre as nuvens. 7 anos antes de colocar o pé nas Montes das Oliveiras. 7 anos antes, ele virá sobre as nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine os irmãos que estão lá na presença de Deus agora, que provaram a morte. Que estão lá na presença de Deus. Todos os nossos amigos, parentes, que estão lá na presença de Deus. Né?
neste momento, no momento que eles escutam a trombeta, ressoar da trombeta, no momento que eles escutam a trombeta, eles, uau, é agora, é agora, é agora. Eles receberão um corpo novo, incorruptível, um corpo que eles vão poder vir aqui na terra e reinar com Cristo 1000 anos. Eles receberão um corpo, e eles vão, é o momento que vai de reencontro com parentes, com amigos. Olha, é agora, no momento da última, da trombeta tocar, eles receberão esse corpo imediatamente, os mortos em Cristo. E sobre as nuvens encontrarão com nós que estivermos aqui na terra, seremos transformados, arrebatados, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Olha, que encontro maravilhoso será. Que momento especial será. Eles vão escutar a trombeta e vão ter o corpo incorruptível. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Eles vão receber um novo corpo. Eles têm um corpo provisório e agora eles vão receber um novo corpo e juntos lá virão, eles encontrarão com o Senhor sobre as nuvens. Eles vão sair da presença lá daquele mar de vidro que está abaixo do altar, como nós falamos semana passada em Apocalipse. Receberão um corpo incorruptível e já estarão aparecendo entre as nuvens com Jesus Cristo. E nós, num piscar de olhos, seremos arrebatados. E nós, todos que estivermos aqui, seremos arrebatados. Receberemos um corpo incorruptível também. E encontraremos com os irmãos que foram antes de nós. E esse encontro está relatado, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 51 a 58. Está escrito. Olha lá, vamos ler. 1 Coríntios 15, do 51 a 58. E eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Olha, no momento que eles escutam a trombeta, é agora, é agora, é agora. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro fala, olha, por breve tempo você seja contristado com várias provações. Nesse período de tempo que nós estamos aqui aguardando, que somos contristados com várias provações, nós devemos, então, portanto, ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Não é vão. Amém? Aleluia? Aleluia. Que momento maravilhoso, pastor Cleide. Amém. Olha, os irmãos que estão lá na presença de Deus, revestidos com corpo incorruptível. E nós aqui encontraremos com os Senhor nos ares. E é interessante para nós, só para o nosso entendimento dessa mensagem hoje. Porque naquele momento desse encontro nos ares, sobre as nuvens, vai ser como se o tempo tivesse assim, a cruz do Calvário, o tempo da igreja, é como se voltasse, a igreja foi arrebatada, voltasse lá na cruz e começasse a 70ª semana de Daniel capítulo 9, versículo 27. A 70ª semana de Daniel, que Jeremias fala tempo de angústia de Jacó. Né, que Isaías fala que é tempo de tribulação. Ezequias fala sobre isso. Ezequiel. Então,
o anticristo fará um pacto aqui na terra com Israel de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. De falsa paz. Terá duas testemunhas, né, em Jerusalém, falando, esse é o anticristo, o Cristo é aquele que foi crucificado. Os judeus vão rasgar suas vestes e falar, não, olha a paz mundial. Esses dois, um com certeza é Elias, que não provou a morte física, que apareceu na transfiguração com Moisés e orientou Jesus o que ia acontecer nos próximos dias. Um com certeza é Elias e o outro, alguns creem que seja Moisés, que apareceu na transfiguração, outros creem que em outras pessoas, João. Eu penso que seja Enoque, que não provou a morte física. Creio eu, que seja Elias e Enoque, que não provaram a morte física. Porque 3 anos e meio depois, eles serão mortos. Eles serão mortos. Se for um que já provou a morte, como ele vai morrer de novo? Né? Então, eles serão mortos. E os seus corpos ficarão 3 dias e meio expostos. E os judeus vão se alegrar, o mundo vai soltar foguete, vai ser festa no mundo inteiro, porque os dois estão mortos. Depois de 3 dias e meio, o Espírito Santo entrará neles, e eles se ressuscitarão na presença de todos, e subirão aos céus. E eles vão subir, eu penso, não com um corpo incorruptível. Eles vão subir aquele corpo, eles vão receber um corpo incorruptível no final dos 7 anos, junto com os irmãos lá do Velho Testamento. Então, eles vão subir. Aí, os judeus falam, opa! Tem alguma coisa errada. Aí o anticristo vai pegar a sua própria imagem e colocar no Santo dos Santos. O anticristo vai pegar a sua própria imagem e colocar no Santo dos Santos. Aí ele fala, opa! O Messias é aquele que nós crucificamos na graça. E serão perseguidos jamais, até o final dos 7 anos. Mas antes, esses 7 anos, pastor Cliff, enquanto está acontecendo isso na Terra, nós estamos lá na presença de Deus, agora, com um corpo incorruptível. Agora, nós estaremos, os que estavam vivos, que fomos arrebatados, e os irmãos que foram antes de nós estaremos com um corpo incorruptível na presença de Deus em uma grande festa. Em uma grande festa chamada As Bodas do Cordeiro. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse 19. Olha, estaremos, enquanto está acontecendo tempos de angústia aqui na terra. Olha o que está acontecendo nos céus. Apocalipse 19, versículos 6 a 9, está escrito: Então ouviu uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Enquanto aqui na terra está tendo 7 anos de tribulação, lá nos céus, na presença de Deus, imagina o banquete, a festa. E nós, com nossos amados irmãos que foram antes de nós, se abraçando, se alegrando, batendo um papo, porque estão conscientes, e agora mais ainda com o corpo incorruptível, sem dor, sem estresse, e festejando a noiva. O Espírito Santo vai entregar no arrebatamento da igreja. O Espírito Santo vai subir. Ele desceu, habitou na igreja. Agora, no arrebatamento, ele vai subir, vai rasgar os céus, o segundo céu, onde estão as potestades demoníacas, ele vai rasgar os céus e levar a noiva e apresentar a noiva imaculada ao noivo, a Jesus Cristo. Isaías
54, 5 fala: ó Israel, o teu Deus é o teu marido. E o Santo de Israel, a segunda pessoa da Trindade, ele é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, entregará a noiva ao Cordeiro, ao Rei dos Reis, ao leão da tribo de Judá. E terá festa nos céus. Aí voltamos no final da tribulação aqui na terra. Final dos 7 anos. Os judeus serão levados, lá em Jerusalém, vão ser levados para um lugar chamado Vale de Esdraelon, no sul do Líbano, no norte de Israel, onde está tendo batalhas. Agora, exatamente, pastor Pedro, está tendo as batalhas agora, o Hezbollah mandando foguete lá. Ali chama o Vale de Esdraelon. Os judeus vão ser lá para, ou em outras palavras, Vale do Amashidon, o mesmo lugar. Os judeus serão levados para lá. Serão levados para lá. Vão ser cercados por exército, por todos os lados, para serem exterminados da face da terra. Vai ser a hora mais negra de toda a história da humanidade. Os judeus olharão para um lado do exército, para o outro exército, para o outro exército. Não tem onde para fugir. Só tem um lugar para eles olhar, para cima. E eles dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. E vai se cumprir, pastor Cliff, Mateus 23, 39, vai lá comigo. Mateus 23, vai cumprir, naquele momento vai cumprir. Mateus 23, versículo 39. Jesus disse: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, versículo 39. Vai se cumprir naquele momento. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Mateus 24, versículo 27, está escrito, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Mateus 24, versículo 27. Assim ele virá. Assim será a vinda do Filho do Homem. Abre sua Bíblia comigo em Isaías. Olha que fantástico vai acontecer naquele momento. Isaías 60. Isaías 60, versículos 1 a 8, está escrito: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que se nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, de dromedários e de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Olha, o judeu naquele momento, da hora mais negra de trevas, o Senhor virá resplandecente, como sai do Oriente e do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O coração deles vão dilatar de alegria. Uau! Olha aí o Messias, olha aí o nosso Deus. E ele não vem sozinho, pastor Cliff. Adivinha quem vem com ele? Davi. Todos nós. Olha, abre a sua Bíblia comigo. Apocalipse. Vamos falar de Davi daqui a pouco, viu, pastor Cliff? Vamos chegar nele. Apocalipse 19. Eu vou falar de Davi também. Apocalipse 19. Olha lá, quem virá com Jesus? Apocalipse 19,
versículo 11 a 16. Está escrito: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo se regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele virá com os exércitos dos céus. Ele virá com aqueles que foram dados de vestiduras brancas, finíssimas. Quem foi das bodas? Os santos, a igreja gloriosa. Viremos com ele. Viremos com ele. E ele vai pisar, largar, vai ter morte jamais vista na terra, porque todos que receberam o sinal da besta morrerão. E ele será o rei dos reis, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. E quando ele subiu, pastor Cliff, quando ele subiu lá, no Monte das Oliveiras, 500 pessoas testemunharam. E agora ele volta lá no Monte das Oliveiras. E o mundo todo verá. Olha, Apocalipse capítulo 1, olha, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 8, está escrito: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo, aí, pastor Cris, não só 500 pessoas, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, todo mundo verá, não só 500 pessoas. Os judeus olharão para aquilo a que eles transpassaram. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E cumprirá. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Vai lá, Zacarias 12. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Vai cumprir nesse momento. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Plantar-leão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele. Eles vão olhar para aquele a quem eles transpassaram. Isaías fala que todo joelho se dobrará. Paulo disse em Filipenses 2:11, todo joelho vai dobrar e toda boca vai clamar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que momento maravilhoso para todos nós. Ele virá aqui. Haverá, então, mais 2 ressurreições no final da tribulação. Os santos do Velho Testamento, os santos, Davi, Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eles ressuscitarão no final da tribulação. Todos os santos do Velho Testamento. E vão entrar no reino prometido. Será cumprido todos os pactos. Pacto de Abraão, o descendente de Abraão estará reinando, será uma bênção para todas as famílias da terra.
terá uma nação, uma grande nação. O pacto o palestino se cumprirá. Israel estará em toda a terra do Egito ao Eufrates, como está escrito em Gênesis capítulo 15. Né? Vai cumprir o pacto davídico. Haverá um reino, um trono, um rei e uma casa. Vai cumprir o novo pacto, como é tão claro em Ezequiel. Se cumprirão ali, os santos do Velho Testamento ressuscitarão. E também terá outra ressurreição. Os mortos em Cristo durante os 7 anos de tribulação. Aqueles que clamavam, como está escrito em Apocalipse 6, 10, 11, e clamavam, Senhor, até quando? O Senhor, espere um pouco mais. Só um pouquinho mais. Espere só um pouquinho mais. Eles ressuscitarão também e reinarão com Cristo 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, vamos ler também. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí, a ressurreição para a vida conclui. Os mortos em Cristo, Cristo é as primícias dos que dormem, os mortos em Cristo, de Pentecostes ao arrebatamento, os mortos, os santos do Velho Testamento e os da grande tribulação. Daniel 12, 2. Fala de 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. A para a vida divide nessas 4 ressurreições. Cristo é a primícia dos que dormem, os mortos em Cristo, de Pentecostes ao arrebatamento, os mortos do Velho Testamento e os mortos da grande tribulação. E reinaremos com Cristo 1000 anos. Para nossa edificação, estaremos todos juntos novamente. E esse dia se aproxima. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, 18. 4,18. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Pensa em Davi. Eu vou falar sobre Davi agora, para a gente terminar, porque eu compartilhei com Davi e a Márcia, ou com o pastor Cliff e a Márcia na semana passada. Davi. Quando Davi estava prestes a morrer, já idoso, na cama, ele não conseguia mais se aquecer, foi dado uma sunamita para ajudá-lo. E Adonias, filho de Davi, tentou usurpar o trono, se proclamando rei de Israel. E o profeta Natan foi ter com Davi igual a Davi. Tu não disseste que Salomão é que vai herdar o trono, porque é filho de Betsabá, porque Adonias está se proclamando rei. Aí Davi pede para que Natan chame Zadok e seus filhos, o sumo sacerdote, pega a mula de Davi, coloca Salomão em cima da mula e segue para o templo e unge Salomão, o novo rei de Israel. E se nós olharmos em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, logo depois de que Salomão foi proclamado rei de Israel, ele falou para Salomão ser corajoso, ser homem, deu algumas instruções para Salomão sobre algumas pessoas, ele falou, deu umas instruções, e logo depois Davi faleceu, no capítulo 2. Então, Davi tinha essas pessoas ali à volta dele, Natan, Zadok, todos aqueles que estavam ali, ele morreu, faleceu. Foi para o seio de Abraão. Foi para o paraíso que antes era na terra. E nós sabemos, Pedro fala que 1000 anos para Deus, na eternidade, 1000 anos aqui na terra, para Deus é como se fosse um dia na eternidade. Como um dia na eternidade. Em 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1000 anos na terra é como se fosse um dia na eternidade. Então, Davi morreu. Foi para o seio de Abraão, chegou lá, deu um abraço no Abraão, deu um abraço no Isaac e Jacó, né? Que festa que teve lá naquele momento, Davi chegando, né?
junto no paraíso, e já tem 3.000 anos. Se nós considerarmos o que Pedro falou, que 1.000 anos é como para Deus na eternidade, é como um dia aqui, então tem praticamente 3 dias que Davi está lá. Que ele foi arrebatado, ele foi levado cativo, no momento que Jesus foi na cruz, foi lá no inferno, levou cativo, o cativeiro para o terceiro céu. Eles foram para o terceiro céu, o paraíso, na presença de Deus. Aí, Davi, final da tribulação, os santos do Velho Testamento ressuscitam. E sabe quem Davi vai ver lá? Ele já está vendo eles lá nos céus. Todos os seus amigos. Zadok, todos os filhos de Zadok. Todos lá, estão lá com aquele corpo provisório, lá na presença de Deus. Agora eles são revestidos de um corpo incorruptível, um corpo que eles podem pisar aqui na terra e reinar aqui na terra. E sabe, e Ezequiel fala do príncipe. E Ezequiel, né, abre comigo rapidinho aqui, para nós concluirmos isso aqui. Ezequiel fala muito sobre o príncipe, no capítulo 37, no capítulo 38, no capítulo 40, no capítulo 44, fala que o príncipe, ele vai reinar, o príncipe, mas ele não é o rei, ele vai apresentar as ofertas das nações, mas ele não é o sumo sacerdote, ele vai poder entrar na terra pela porta dourada, onde só o Messias pode entrar, que está fechada e será reaberta. Então ele é uma figura muito especial, e revela quem é este que vai estar aqui na terra, representando as nações, andando aqui na terra, junto conosco. Ezequiel 37, versículo 24 a 25, está escrito: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos seus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram e habitarão nela, e habitaram, vossos pais, viu, Elane? Habitaram e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então é Davi, que é o príncipe que fala no capítulo 38, 39, 40, 41, 44. Então Davi ressuscita. E olha quem Davi vê lá no capítulo 44, versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, aquele mesmo que coroou Salomão, rei de Israel, quando Davi estava prestes a morrer, que cumpriram as prescrições do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. Eles se chegarão a mim para me servir e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Olha, os filhos de Zadok, ali estarão todos vivos, Zadok, Davi, todos vivos, e nós estaremos vivos com ele. Por quê? Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus dos vivos. Davi em pessoa, ressurreto, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Isaías, Jeremias, todos os santos do Velho Testamento. E nós, eles estarão reinando com Cristo. Nós teremos uma posição de privilégio no milênio, porque nós somos a esposa do Cordeiro, estaremos com ele reinando nessa terra. Será um tempo maravilhoso da terra. Satanás e seus demônios estarão presos, acorrentados por 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. Mas no final do milênio, é o mais triste. É porque quando Satanás será solto, ele vai enganar miríades daqueles que nasceram durante o milênio. E aí vai ter a segunda ressurreição de Daniel 12:2. Dos perdidos. Jesus vai abrir o livro da vida. Ele vai mostrar que o nome deles não estão escritos lá. Os mortos de todas as gerações, de toda a época, desde Adão até o final do milênio, que não creram em Jesus, que não foram salvos. Eles vão ser colocados de pé diante do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Ele vai abrir o livro e vai mostrar que o nome deles não estão lá.
E eles serão lançados no inferno, preparado para Satanás e seus anjos por toda a eternidade. O melhor que esses que estão ressuscitando no final do milênio, o melhor deles que eles tiveram em toda a eternidade foi o tempo que eles tiveram na terra. Agora é um sofrimento eterno. Serão julgados pelas suas obras também. E nós estaremos em novos céus, nova terra, com Cristo Jesus, com o nosso Deus, com o nosso Pai, com nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com nossos irmãos da igreja, com os nossos amigos. Todos nós estaremos juntos, com um corpo incorruptível, na presença de Deus. E vai ter uma atividade sempre na presença de Deus. E nós damos a honra, a glória e o louvor a Ele, ao nosso Deus. Então, para todos nós, né, que já perdemos um ente querido, um amigo, uma pessoa, nós podemos nos consolar com essas palavras, sabendo que o dia de reencontro está muito próximo. Assim como nós citamos todos esses versículos, de fato, Cristo ressuscitou. E, de fato, nossos amados irmãos ressuscitarão também. Amém. De fato, eles ressuscitarão. E estaremos aqui com eles para todos 1000 anos aqui na Terra e depois por toda a eternidade. Mas, enquanto esse dia não chega, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em 2029. Enquanto, o dia e a hora ninguém sabe. Enquanto isso, Pedro fala que Deus nos deu essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus entre os mortos. Ele nos deu essa viva esperança. Nós temos essa viva esperança em nós. E Pedro disse que, enquanto aqui estivermos, nós podemos ainda ser contristados com várias provações, para que o valor da nossa fé, mais depurado que o ouro perecível, para ser, o valor da nossa fé seja um destaque. Então, nós somos chamados a nos mover de fé em fé, a andar pela fé, a correr a corrida da fé e a esperar o reencontro com nossos amados irmãos e com Jesus Cristo pela fé. Espere só um pouquinho mais. Então, se você está sendo contristado com várias provações nesse dia, não se desespere. Espere um pouquinho mais. Como o Senhor falou para aqueles que tinham morrido durante a tribulação em Apocalipse 6, 10, 11. Espere só um pouco mais. Espere só um pouquinho. No caso deles, foi questão de são 7 anos, de 7 a 0 ano. Né? Espere só um pouquinho mais. Espere só um pouquinho mais. O Senhor falou com os mortos da grande tribulação. E para nós, espere só um pouquinho mais. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, espere um pouquinho mais. Levante a cabeça. Tome um passo de fé. Ande pela fé. Viva pela fé. Porque vai cumprir tudo o que Deus prometeu a cada um de nós. Temos esta viva esperança. Mesmo que sejamos contristados com várias provações. A nossa fé é preciosa para Deus. Nós cremos, nós esperamos. Nós temos a certeza de que muito em breve estaremos em definitivo com todos os nossos irmãos perante o nosso Deus e perante Jesus Cristo. Apocalipse 22, vamos ler lá comigo rapidinho de terminar. Apocalipse 22, versículos 17 e versículo 20. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, 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 venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então, que vivamos intensamente hoje e agora. Não tenha medo de andar de fé em fé, de correr a corrida da fé. Console o seu coração quanto aos irmãos que foram antes de nós.
porque em breve estaremos todos juntos. E aqui na terra, pelo menos por 1000 anos, vamos reinar aqui com eles, aqui na terra. De fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. E nós vamos ter a alegria de reencontrar com eles. Porque, de fato, ressuscitarão também. E nos encontrarão conosco, primeiro nos ares, e depois estaremos aqui na terra por 1000 anos com eles. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus nos dê uma semana gloriosa. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O tempo é agora. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você não tem certeza, ore comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entre no meu coração, me faz uma nova pessoa, me dê essa viva esperança, Senhor, como foi falado nessa mensagem. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Maranata! Vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia.